Oi, minha família amada do coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Espero que você esteja muito bem. E hoje, família, nós estamos aqui para a gente ler juntinhos uma parte da Bíblia. Por que ler a Bíblia? Porque toda vez que a gente abre a Bíblia, família, a gente pode conhecer mais de Deus, a gente vai escutar a voz de Deus, a gente vai conhecer mais do coração dele, mais da mentalidade dele, mais da vontade dele. Toda vez que a gente passa tempo com o nosso Pai do céu, a gente se torna cada vez mais semelhantes a ele. A gente vai alinhando o nosso coração com o coração dele, ele vai alinhando o nosso coração com o coração dele, ele vai fazendo a vontade dele em nós, através de nós e na nossa vida. Amém? Então, família, vocês me falaram várias vezes que vocês tinham dificuldade de ler a Bíblia, ou vocês pediram dicas para ler a Bíblia, então nós criamos um passo a passo bem simples para você aplicar toda vez que você for ler a Bíblia aí na sua casa. Qual que é esse passo a passo? Você vai, primeiramente, perguntar assim: quem é Deus? Você lê um texto, um pequeno texto na Bíblia. E aí você vai perguntar quem Deus é a partir do que eu li aqui. Depois você vai se perguntar assim, o que Ele quer que eu faça a partir disso que eu li. E depois você vai dizer assim, que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha vontade. Afinal de contas, nós temos um Senhor, nós temos um dono. A nossa vida tem dono. Nós somos dele e ele é nosso, amém? Nós vamos aplicar essa metodologia aqui juntos hoje. Então vamos ler Hebreus 6 e vamos entender quem é o Senhor a partir dessa leitura. Primeiro passo, quem Deus é? Ele é a promessa. Ele é aquele que faz a promessa e ele é aquele que cumpre a promessa. Ele é a verdade que não muda. Ele é a verdade que não passa, que não volta atrás. Ele não mente. Ele é aquele que é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa âncora, que traz segurança para a nossa alma. Amém? O que Ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente tenha paciência. Paciência. Ele quer que a gente espere com paciência, porque sim, ele é aquele que faz a promessa e cumpre a promessa, mas nesse tempo, onde a promessa foi feita, mas ainda não foi cumprida na sua vida, você precisa ter o quê? Paciência. Precisa esperar com paciência. Precisa ficar firme, se sentindo segura, seguro no Senhor. É isso que ele quer nos dizer aqui hoje. E como é que a gente faz então para a gente viver esse tempo? Esse tempo entre a promessa e o cumprimento dela. A gente precisa ficar refugiado nele. A gente precisa ficar escondidinho nele. A gente precisa buscar ele. Ele é posto diante da gente. Vai dizer aqui em Hebreus, vocês vão ver. Ele é posto diante da gente. A esperança é posta diante de nós. Quem é essa esperança? É Jesus. E ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. Ele está com a gente em todo o tempo. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Amém? Ele é a maior promessa de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu único filho Jesus para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe, família, durante o caminho, a nossa alma vai vivendo o processo de salvação. Por quê? Porque a nossa alma vai sendo purificada. Nós vamos sendo forjados, nós vamos sendo preparados para viver tudo o que ele nos prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo o que promete, família. Ele é a verdade que não muda. Amém? Então hoje a gente está aqui para a gente se perguntar para o Senhor, pedir Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, nos revela, Senhor. Nos revela qual é a sua vontade para nossas vidas. Nos revela, Senhor, se tem algo em nós que não é agradável a Ti. Pai, nós queremos que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Ti, nós queremos nos alegrar em Ti, nós queremos nos sentir seguros, nós queremos ter esperança em Ti, nós queremos estar firmes e esperar com paciência e com certeza, porque sabemos quem o Senhor é. O Senhor é aquele que fala e faz. O Senhor é aquele que faz a promessa e cumpre a promessa, e nos leva. Ele é aquele que nos dá o sonhar e o realizar. Ele fez isso lá na vida de José, por exemplo. Quando José ainda era um menino, e quando eu digo menino, não era só de idade, não. Ele ainda era um menino espiritual, obviamente, tá? Só que o Senhor, ele
fez José esperar com paciência até o tempo do cumprimento da promessa. Então, ele foi alimentando José nesse tempo. Ele foi preparando José, ele provou José. José foi provado, foi aprovado e chegou no lugar do cumprimento da promessa. José recebeu tudo aquilo que o Senhor prometeu. José viveu, não só José, tantos homens da Bíblia, a gente vê, tantos irmãos na fé, vivem o cumprimento de todas as promessas. E aqui, a gente vai ler agora, é Hebreus 6, vou ler 14 e 15, tá? Pra gente ir aplicando a metodologia juntos. Vamos lá. Certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que foi prometido. Então o Senhor falou para Abraão: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Abraão, ele é o pai da fé. Abraão creu que a descendência dele seria tão numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu. Ou seja, muitos vão ser salvos pela fé. Muitos vão ser salvos. Essa é a descendência de Abraão, o pai da fé, certo? E Abraão, ele fez o quê? Ele esperou com paciência e recebeu o que foi prometido. Aplicando a metodologia, a gente pode perguntar aqui agora, quem Deus é? Deus é aquele que faz a promessa e Deus é aquele que cumpre a promessa. Amém? O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente espere, assim como Abraão, com paciência, até que a gente receba esse tempo do cumprimento da promessa, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo onde, como já dissemos aqui, José foi provado. Há um tempo de preparo, há um tempo de treinamento, há um tempo de crescimento espiritual. Amém? Há um tempo para todas as coisas e há um tempo determinado, ou seja, tem um começo e tem um fim para cada tempo, e tem um propósito para cada tempo, para cada estação, certo? Então o Senhor quer que a gente espere com paciência. E aqui a gente já pode também começar a aplicar o último passo. Pai, que seja feita a sua vontade. Comece a se analisar, comece a se questionar, comece a pedir: Espírito Santo, me revela. Eu estou crendo. Eu estou entrando no descanso porque creio. Eu estou esperando com paciência. Eu estou tendo certeza durante o trajeto, porque é Deus que dá o sonhar e Deus que dá o realizar. Durante o tempo onde eu estou caminhando para o cumprimento, para o realizar da sua promessa, eu estou tendo paciência. Eu estou tendo a ciência da paz. Eu estou tendo paz. Eu estou vivendo na paz que excede o entendimento. A minha alma está desfrutando. A minha alma está desfrutando da presença do Senhor. A minha alma está descansando no Senhor. Eu estou esperando com paciência, porque Ele está ouvindo a sua voz. Ele está olhando para você. E Ele é aquele que já preparou o tempo do cumprimento. Porque Ele esperou com paciência, Ele recebeu o cumprimento da promessa. Amém? Vamos ler agora Hebreus 6, 18, que vai falar assim, ó: a promessa e o juramento não podem ser mudados. Olha que poderoso isso. A promessa do Senhor e o juramento do Senhor não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Só quem Deus é a partir disso que a gente está lendo. Deus é aquele que não muda. Deus é aquele que não mente. Deus é aquele que faz a promessa e que cumpre aquilo que Ele promete. É aquele que não volta atrás. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender, ele não volta atrás. Esse é o caráter do nosso Pai do Céu, amém? Amém. O que Ele quer que a gente faça? Que a gente tenha paciência e que a gente tenha descanso. Descanso nessa certeza. Descanso nessa certeza desse caráter. Então a gente precisa se analisar. Esse é o terceiro e último passo da nossa metodologia. Pai, que seja feita a sua vontade. Eu estou descansando? Pai, eu estou com paciência? Eu estou tendo certeza do seu caráter?
Eu tô tendo certeza, porque, família, a fé é a certeza daquilo que a gente espera. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Porque quando a gente tem certeza, a gente se move de maneira diferente. Se a gente tem certeza de que o Senhor ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, como a gente vai se mover hoje? O que a gente vai fazer hoje? Você tem clareza de qual é a promessa? Você tem certeza? Você tem certeza que o Senhor está te levando para o cumprimento dela? Então, como você vai se mover hoje? Como você vai se sentir hoje? Como você vai viver o seu dia hoje? Como você vai respirar hoje? Como? Quem você vai ser hoje? Se você tem certeza que o Senhor está te levando para o cumprimento de tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Amém. Vamos continuar então. Hebreus 6, ainda 18, família. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Então vamos lá. Quem Deus é? Primeiro passo. Nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. E ele também colocou uma esperança diante de nós. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo que sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu é Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, amém? Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas Ele colocou, o Senhor colocou, Deus, Pai Todo-Poderoso, enviou Jesus, Ele colocou aqui diante de nós a esperança viva, Jesus. Jesus é aquele que morreu por nós, aquele que nos fez voltar de volta para o projeto original de Deus, aquele que nos deu livre acesso à sala do trono. Nós não precisamos mais de intermediário. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o nosso único e suficiente intermediador. Ele é o único caminho que nos leva para o Pai e nos faz entrar na sala do trono. A gente tem contato direto com Deus, a gente não precisa de mediadores, a gente não precisa de nada. A gente só precisa se achegar com confiança, com fé. Com fé naquele que nos criou, naquele que primeiro nos amou, no nosso Pai do céu, porque graças a Jesus nós somos adotados, nós somos filhos de Deus. Amém? Então, quem Ele é aquele que coloca diante de nós a esperança. É aquele que nos guarda neste lugar seguro. É aquele que nos guarda debaixo das asas dele, família. O que Ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente se apegue a Jesus. Ele quer que a gente se apegue a essa esperança. Ele quer que a gente se refugie debaixo das asas dele, nesse trajeto, nesse caminho, nesse tempo onde a gente está sendo purificado, onde a gente está sendo treinado, talvez também provado, para chegar no tempo do cumprimento de tudo aquilo que ele nos prometeu. Amém? Vamos ler aqui a última vez tudinho, e aí a gente termina aqui com o terceiro e último passo, dizendo que seja feita a vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Hebreus 6, 18 e 19, e vou ler até o 20, tá? Vamos lá. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros, e nós, seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Então nós estamos seguros ao nos apegarmos a essa esperança posta diante de nós. Nós estamos seguros quando a gente se apega a Jesus. Essa esperança é uma âncora firme, uma âncora confiável para nossa alma. Essa âncora é uma essa esperança é uma âncora firme
e confiável para a nossa alma. Ela, ou seja, essa esperança, que é uma âncora firme e confiável para a nossa alma, nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. O que ele quer que a gente faça? Que a gente se apegue firmemente a Jesus, a essa esperança, ao que Jesus já fez. Jesus se entregou no nosso lugar, Jesus morreu no nosso lugar, Jesus morreu para que a gente seja livre do mal, livre do pecado, livre do domínio da escravidão, das trevas, do domínio do mal desse mundo. Jesus morreu para que a gente acesse, tenha livre acesso ao plano original, ao projeto original de Deus. Jesus morreu para que a gente seja filho, para que a gente viva eternamente com Deus. Eternamente, para que a gente viva abundantemente e que a gente viva eternamente com Deus, família. Então, o que Ele quer que a gente faça? Que a gente tenha paciência, que a gente espere com paciência, que a gente saiba quem Ele é, que a gente se apegue, se refugie nele, para que a gente tenha essa confiança, essa segurança. Amém? Amém? A nossa alma vai ficar segura, família. A gente tem que começar hoje aqui se perguntar: eu estou vivendo isso? Eu estou vivendo essa palavra? Eu estou experimentando essa palavra? Eu estou me refugiando no Senhor? Eu estou me apegando a essa verdade? Eu estou me apegando ao caráter do Senhor que não volta atrás? Eu estou me apegando, eu estou me alegrando com essa salvação, com a minha salvação, com a escolha de Deus, com a escolha de Deus de nos salvar, de me salvar. Eu estou me alegrando com a decisão de Jesus de ir até o fim, de se entregar naquela cruz. Eu estou me alegrando, eu estou descansando nisso, eu estou confiando nisso. Eu estou segura nesse lugar. Eu estou tendo paz nesse lugar. Eu estou tendo descanso nesse lugar. Eu estou tendo descanso na minha identidade, em quem eu sou, no que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Amém, família? Isso é algo que a gente precisa revisar dentro de nós, analisar dentro de nós. Estamos vivendo isso? Se não estamos, podemos começar agora. Basta a gente dizer: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Jesus, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, eu aceito o seu perdão. Jesus, eu te peço perdão, eu aceito seu perdão. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Jesus, eu quero viver contigo todos os meus dias. Jesus, eu não quero só que você seja o meu Salvador, eu quero que você seja o meu Senhor. Eu quero que você seja o meu dono. Eu sou sua, eu sou seu, eu quero caminhar com você, eu quero ser guiada por você, eu quero ser a sua amiga, eu quero te ouvir, eu quero ser íntima de você, eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou e separou para mim, para minha vida, para a vida da minha casa, antes da fundação do mundo. Amém? Você crê nessa palavra? Digita aqui: eu creio, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Amém? E amém, família. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e também clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Também aplica essa metodologia e me conta como é que foi aplicar essa metodologia aí na sua casa quando você for ler a Bíblia, tá bom? Um beijo no seu coração e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!